Este é o Dilemas e esse é o episódio número 130. Estamos aqui no estúdio, nesse estúdio maravilhoso que você está vendo, né? Isolamento acústico feito lá fora, né? Tecnologia internacional que veio para cá. Estamos aqui no estúdio quem? Luanda Barros, educadora parental, especialista em equilíbrio emocional, fundadora da Rede Amparo, e eu, Pedro Fonseca, também igualmente essas coisas tudo, e a gente tem a maior alegria de chegar hoje nessa segunda-feira, primeira segunda-feira de abril, e fazer um episódio aberto para todas as pessoas. Viva! Viva! Para quem faz parte da nossa comunidade e para quem, infelizmente, não faz parte da nossa comunidade, mas aqui hoje estamos aqui, ó, escancarado. E o dilema escolhido é um dilema que, nossa senhora, quero saber se é o dilema de vocês. Então, depois que vocês ouvirem, escrevam pra gente para contar como é que esse dilema chega. Escrevam também se vocês têm um dilema, super fácil de escrever, luabarros@redeamparo.com.br e pedro@redeamparo.com.br. Mande o seu dilema, faça como essas pessoas que mandam as suas questões para cá, trazem aqui para a mesa, para a cama no caso, e fazem com que a gente partilhe aqui alguns pontos de vista e ajudem no debate, no diálogo, no diálogo sobre as questões, é ou não é? É. Lembrando que Lu e Pedrinho não são ainda terapeutas, né? Esse podcast é um exercício livre e em tempo real de diálogos sem ensaio. Não confundam, terapia é outra coisa, mas façam terapia, Sim. faz bem. E por que eu tô dizendo isso? Porque de vez em quando a gente recebe uns e-mails que são assim: mimimi, mimimi, vocês julgaram a Valentina, mimimi, mimimi, vocês falaram um negócio que tá errado. Gente, É isso mesmo. a gente, né? A conversa é aqui, ó. Vocês estão vendo o ambiente? Alguém tá vendo o divã? Não tem divã. Não tem. Tem isso que eu falei, né? Um exercício ao vivo do diálogo, de como a gente vai pensando e vai falando. E, eventualmente, a gente vai julgar. Eventualmente, a gente vai acolher. Eventualmente, a gente vai falar uma besteira. Eventualmente... E é isso. Não tem essa pessoa no planeta Terra que consiga, o tempo todo, em todos os ambientes que ocupe, não julgar. É isso mesmo. Mas a gente tá puxando a orelha de ninguém não, viu? Não, Foi só um desabafo. É só um desabafo, é isso. Então bora começar? Vamos. Bora. Caboge, solta a vinheta, por favor, meu irmão. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema Que é um confronto entre duas soluções. no dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, Dilemas. podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. O que é que temos aí? Oi, Lu e Peu. Esse é o segundo e-mail que mando para vocês. E o que liga esse texto ao anterior é a angústia que novamente tomou conta de mim. No ano passado, eu questionava a validade das minhas reclamações dentro de uma relação que já dura 7 anos e que foi construída sobre pouquíssimo diálogo e inúmeras rusgas. Eu questionava se a minha insatisfação crônica, nascida depois de 2 crises de depressão que enfrentei como espectadora ao lado do meu marido, quase nenhuma atitude rumo ao autocuidado, também por parte dele, e um vício em jogos de computador, rotina que faz com que eu durma sozinha pelo menos 4 vezes por semana, tinha mesmo razão de ser. Acontece que agora, grávida de 5 meses, essa angústia transbordou. Nunca me senti tão desamparada e perdi completamente a noção para discernir entre a minha responsabilidade de cuidar de mim e a cobrança para que o cuidado venha do outro. Meu marido, que até então se mostrava para mim como um cara pouco afetuoso, apesar de muito sensível, se apegou à nossa cadelinha, adotada por mim na intenção de ajudá-lo durante as crises depressivas. A verdade é que todo o afeto e atenção que eu esperava dele, hoje são destinados ao animal. Com gastos excessivos com veterinário, olhar cuidadoso em relação à alimentação e pequenas necessidades da cachorra, e até uma recusa grosseira e exagerada quando toco no assunto de que ela precisa ser adestrada antes da chegada do bebê. Eu sempre ouvi muito sobre a solidão do puerpério, mas sigo com medo, porque desamparo maior do que esse que eu já sinto, antes mesmo de parir,
não pode existir, não é possível. Dito isso, aí vai o meu dilema. É possível que um ser humano seja mais empático com animais do que outros seres humanos? É possível que eu esteja jogando sobre ele a responsabilidade de me cuidar e mimar? É possível que uma separação acompanhe a chegada de uma criança e que todos saiam vivos dessa história? Muitas vezes penso em ir embora, botar um fim nessa relação. Mas aí acho que o mais certo é lidar com uma coisa de cada vez. Obrigada, Valentina. Nossa, Valentina. Sabe uma coisa que... Bom, primeiro, assim, esse é um daqueles dilemas que convidam realmente as pessoas a virem aqui conversar com a gente para falar em que escala elas passam por isso, né? Em que medida podem passar por isso. E a primeira coisa que acendeu, uma lâmpada que acendeu, quando ela fala no final assim, não, às vezes me dá vontade de ir embora e tal, e às vezes eu penso que não, que é preciso ficar e lidar com uma coisa de cada vez. Eu fico pensando naquela questão que sempre nos volta em dilemas que falam sobre as relações, que é sobre como a gente entende o amor, como a gente manifesta o amor e o que a gente necessita numa relação amorosa, né? A gente tem isso de uma forma muito evidente, transparente para a gente mesmo e para a gente mesmo, para a gente saber o que é que cabe, o que é que a gente aceita, o que é que a gente toma como amor. Qual o tamanho do nosso elástico? Porque o entendimento, eu acho que esse é um exercício de empatia dificílimo na relação amorosa, mas porque nem sempre as outras pessoas elas entregam o amor como a gente aprende a ler o amor. E essas distâncias nessa fronteira da relação, eu sinto que são essas distâncias e aproximações que dizem se essa relação segue ou não adiante. O que é que eu tenho como necessidade diante dessa relação, o que é que essa outra pessoa entende como entrega de volta, e aí a gente vai pontuando, se entendendo e vivendo. Porque sempre vai haver a diferença na maneira como eu enxergo o amor e como o outro enxerga o amor, na maneira como eu preciso do amor e como o outro dá amor. Sempre vai haver essa diferença. Mas quais são os limites dessas diferenças? É que é importante a gente estar atento, né? Quanto que cada um, ao longo do percurso da relação, aprende um pouco sobre o jeito do outro, né? Cede um pouco de espaço daquilo que é, não, é o meu jeito. O que é isso, né? Nesse encontro precisa haver o nosso jeito. Sim. Sim, e num dilema como esse, amor, eu entro no modo me colocar no lugar para poder pensar sobre, eu digo, peraí, deixa eu me colocar nessa cena dessa Valentina que está no meio de um puerpério. Não, no meio da gestação. Ela está grávida. Ela está grávida de 5 meses, né? Ela está no meio da gestação, 5 meses, ela está enfrentando tudo isso e ainda tendo que fazer esses movimentos e dizer assim, o que é que eu decido, se eu fico ou se vou embora, uma coisa de cada vez, tendo milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro dela. E aí, bom, no lugar dela como mãe ou como quem está gestando, eu não consigo nem imaginar o que é. Mas dentro de uma relação onde várias coisas que foram aqui colocadas acontecem, eu consigo me ver em algumas cenas. Então, por exemplo, uma das coisas é quando ela fala, ela fala, a primeira pergunta dela do dilema é possível que um ser humano seja mais empático com animais do que com outros seres humanos? Sim, é possível. Agora, o que a gente faz diante dessas pessoas, se elas estão numa relação com a gente, é que a gente precisa escolher. Então, eu vou me colocar no teu lugar e eu vou te contar um pouco sobre a minha visão sobre esse assunto, Valentina. A minha visão sobre Sejam esse assunto, fortes. a minha visão sobre esse assunto toda vez, é muito bonitinho quando a gente fala de pet, que as pessoas têm animais em casa, mas eu começo de um pensamento que necessidade é essa do ser humano de ser uma espécie superior que domestica outros animais? Eu quero começar daí. A gente tem um gato em casa e eu olho para ele como um gato. Se um dia esse gato for embora, se um dia esse gato resolver morar em outra casa, se um dia esse gato se perder, se um dia esse gato resolver viver outra vida, pular o muro, embora ele faz isso de vez em quando, né? Gato, vocês sabem como é que funciona. Para mim tá tudo bem. Para mim tá tudo bem mesmo, porque é um bicho, é um animal e é um animal que ele vai encontrar os recursos dentro da espécie dele do que ele tem para viver, mesmo. Né? Eu não dedico afeto a um gato. Eu não dedico afeto a um cachorro.
E eu falo isso porque tem uma coisa que é esse enxergar o que é que somos nós enquanto espécies e o que é essa coisa que parece tão fofinha de ter pet e tal. A gente já falou aqui no episódio sobre isso. Lá no começo do Dilemas. E isso, pra mim, soa como uma carência quase que é muito difícil pra mim lidar. Então, quando você diz assim, que você tá com 5 meses de gravidez e ele tá dedicando mais atenção, afeto, amor, não sei o que, é possível? É possível, você tá vivendo isso. Agora, eu não conseguiria lidar. É possível. Por que é possível? Porque Aqui, é muito mais fácil lidar com um bicho, gente. Do que um bicho. É muito mais fácil lidar com um bicho do que com gente. um bicho que você pode domesticar. Entende esse conceito? É muito mais Né? fácil lidar com bicho do que lidar com gente. Então, é possível? Claro que é possível. Né? Eu acho que numa observação rápida, assim, você percebe muita gente no lugar desse Enzo, que se dedica a um bicho, que se preocupa, que doa ali o tempo, o dinheiro, o afeto. Por quê? Porque é o controle absoluto. E a devolutiva, ela é total. O bicho devolve, o bicho domesticado devolve para esse dono. Ou seja, não tem atrito, não tem conflito. Sim. Não tem nada que exija desse humano o confronto, assim, não tem. Então é muito fácil lidar com o bicho nesse sentido. Eu trouxe esse ponto, eu quis começar por esse ponto por conta do seguinte, porque eu acho que uma parte considerável da violência sofrida por mulheres é por conta da domesticação. Essa domesticação, ela acontece secularmente em diversos campos, porque a gente pode falar sobre essa domesticação e dessa violência, dessa opressão, dessa domesticação, a mulher que fica em casa, a mulher que não sai para trabalhar, a mulher que não viaja, tudo isso é domesticação. Isso começa de lugares muito sutis e muito simbólicos. Por exemplo, a domesticação dos cheiros. Quem quiser ler, tem uma estudiosa chamada Palmira Margarida, que ela fala sobre a domesticação dos cheiros. Vale a pena ler. Então, no caso das mulheres, vem assim, com o cheiro que se coloca como perfume, o desodorante. A vagina que não a pode ter vagina cheiro. que não pode ter cheiro de vagina. O sovaco que não pode ter cheiro de sovaco. O pescoço o cabelo que não pode ter cheiro de cabelo. Isso já é uma forma de opressão. Isso é colocado de uma forma muito sutil. Tem uma indústria multibilionária, trilionária talvez, trilionária ou mais, não sei lá, trilionária no mundo que gira em torno disso. É assim, o seu cheiro incomoda. Então, o desodorante, o shampoo, o perfume, o sabonete vaginal íntimo, Pó pra chulé. Pó pra chulé, tudo isso. Entendam, isso é um campo simbólico, sutil, mas que fala sobre a domesticação. E que a gente tá nele. Total. A gente tá nele, a gente tá dentro dele. Total, a gente né? tá inserido. É dificílimo sair dele. E quem sai dele causa uma certa estranheza, porque a gente foi tão domesticado, que aquele que de repente rompe com isso, pra gente parece o quê? Um selvagem. Cara, muito né? bom. Eu amo esse assunto. E aqui, né, crianças crescendo, João 13 anos já, Irene com 9, Tereza com 8, todo mundo naquela fase do suor, do cheiro. E como é difícil, como mãe, ter essa conversa para não dizer, você tá fedendo, né, tá com suvaqueira. E como é difícil conversar sobre isso, porque isso não pode ser um motivo de vergonha. Não. E Exatamente. É cruel o que acontece, né, nas escolas, por exemplo, que é o ambiente de socialização das crianças, porque o cheiro precisa estar domesticado, assim como as emoções precisam estar domesticadas. Então, a sua raiva não cabe, o seu choro não cabe, a sua vulnerabilidade não cabe, né? Adoro. Sempre que eu falo de emoções, eu lembro da Elsa. Encobrir, não sentir, nunca saberão. Que é o pai dela dando a luva para que a luva seja o contorno da emoção dela. Porque quando ela se emociona, seja para o bem ou para o mal, ela congela tudo. E ela quase matou a irmã. Né? Então, quando ela é muito pequena ainda, o pai dá para ela essa luva. É a domesticação daquilo que ela sente. Pronto. Puxamos um fio. Eita, esse fio é científico, danado. histórico, né? É um fio que transpassa muitas áreas. Desculpem.
transpassa muitas áreas. Puxamos esse fio, o que eu vejo é uma Valentina no meio de uma gestação completamente domesticada numa relação, onde os sentimentos dela estão embaixo de uma luva, que é uma luva de uma mulher que, além de tudo que ela está fazendo, que está acontecendo na vida dela, ela coloca essa luva para dizer assim, não, uma coisa de cada vez. Então, eu vou resolver o meu problema porque eu estou grávida, com 5 meses. Eu vou resolver o meu problema porque tem que preparar essa casa para receber e tal. Eu vou resolver o meu problema porque eu estou preocupada com essa cachorra que mora dentro de... A cachorra é a cadela, é o bicho. Que mora dentro de casa, que precisa ser adestrada, mas que o parceiro não quer. O parceiro que dá mais atenção para a cadela do que para as necessidades dela. A falta de diálogo histórica que vem na relação há 7 anos e pouco que ela fala. Então, há um ambiente de domesticação. Diante de um ambiente de domesticação, eu acho improvável que isso não reflita um ambiente de opressão, onde tem alguém que domestica e alguém que é domesticado. Para a gente usar terminologias sutis. Tem uma coisa no e-mail dela que, para mim, e eu tenho prestado muita atenção nisso, que ela diz lá no começo, né? Uma bandeira de alerta para mim, que ela diz. É uma bandeira vermelha? Aquela, né? É uma bandeira vermelha, mas bandeiras vermelhas são boas. Então, essa é uma bandeira de alerta. Certo, entendi. Certo? Ela diz no segundo parágrafo: no passado eu questionava a validade das minhas reclamações dentro de uma relação que já dura 7 anos e que foi construída sobre pouquíssimo diálogo e inúmeras rusgas. Eu tenho pensado muito, porque é assim, gente, cientificamente falando, um dos componentes do que é uma vida de bem-estar, de felicidade, são as relações que a gente estabelece. Cientificamente falando, gente que estuda a felicidade, aquelas pesquisas que são feitas com os velhinhos lá de 95 anos, assim, qual foi a coisa mais importante da sua vida, né? Aquela pessoa que já chegou lá na frente e que é capaz de olhar sob perspectiva para tudo que construiu, quem teve dinheiro, quem não teve, quem teve filho, quem não teve, e a importância das relações que a gente estabelece. Elas são a medida de bem-estar, de felicidade, de longevidade. Então, assim, a gente perde muito tempo no encontro com o outro quando esse encontro ele não é frutífero, ele não faz bem, ele não me engrandece, ele não alarga meus horizontes, ele não... nada. Ele só tira de mim. Só tira. E eu acho que culturalmente e socialmente as mulheres elas se percebem como essas figuras que elas são tão boas no cuidar que elas conseguirão converter um traste num príncipe. E por que socialmente e culturalmente? Porque isso tem a ver com a maneira que nós somos educadas e isso tem a ver com as narrativas que estão postas na mídia, na música, nos filmes, nos desenhos, né? A Bela e a Fera. A Bela é uma menina de 14 anos que se apaixona por um monstro. E o amor dela transforma aquele monstro num príncipe. A gente vive sobre essa perspectiva. E a gente só vai conseguir mudar isso se a gente dialogar sobre isso, se a gente entender isso, se a gente conseguir ver. E é muito difícil ver. Mas uma vez que a gente vê, a gente não desvê. Aí é muito bom. Mas quando ela diz que está há 7 anos numa relação que tem pouco diálogo e muita rusga, eu me pergunto, o que você está fazendo aí? Com filho sem filho, com cachorro sem cachorro. Eu queria fazer uma analogia. Eu queria perguntar para quem está ouvindo ou vendo a gente, já que esse episódio está no YouTube aberto, né? Eu queria fazer aqui uma provocação. Se eu falo sobre a cidade de Pompeia, na Itália, qual a cena que você vê? Pompeia, na Itália. Vale dar um Google aí para quem não conhece Pompeia, a história de Pompeia. Bom, Pompeia é a cidade do vulcão, né? Do Vesúvio, né? Isso. Qual a cena que você vê? Destruição. Aquele vulcão, ele não entrou em erupção da noite para o dia, sem aviso, e foi por isso que ele pegou tanta gente. Destruiu a cidade. Destruiu a cidade, destruiu tantas
casas e vidas e tal. Sabe que, bom, Ele eu não- tive em Pompeia há 20 anos. Sim. E tem pedaços da cidade em que as cenas que a Ficaram. lava passou, ficou, né? É que tem um. Então, só um parênteses. Momento cultural. Isso só é possível graças a uma tecnologia da arqueologia, que, se eu não me engano, que é por injeção de gesso. Na verdade, não tem como deixar naquela perfeição, mas nas escavações, quando achavam algo que parecia um corpo, faziam Injetavam uma gesso. injeção. E aí ficava no formato. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: o Vesúvio avisou durante anos e anos e anos que era impossível morar naquele lugar. Inclusive, tem histórico de erupção anterior, que já tinha causado destruição, terremoto, tudo que a gente imaginar, né? Um vulcão não entra em erupção da noite para o dia. Então, essa cena que você trouxe agora para mim, né, essa sinalização de 7 anos de relação construídos sob essa perspectiva de nenhum diálogo e tal. Na verdade, o que a gente está lendo são 7 anos de uma relação que foi construída em cima de ruínas. Imagine você, vou começar a construir uma casa hoje e eu vou usar apenas tijolos quebrados. Eu vou começar a construir uma casa hoje. Todos os tijolos e todas as telhas dessa casa já vão quebrados. Vai chegar um caminhão, né, com 20 milheiros de tijolos, todos quebrados. E também vão chegar as telhas, todas quebradas. E eu vou construir essa casa, juntando esses tijolos e colocando essa telha sobre uma madeira também quebrada, para que seja telhado de proteção. E eu vou morar dentro dessa casa. Eu vou coabitar essa casa, ou seja, um casamento, nesse lugar foi construído sob essa ruína. E em cima também de ruínas. Como Nossa, que forte isso. que a gente, ao se perceber, e aí, Valentina, eu acho que esse talvez seja o ponto. Como é? Porque eu também não acho que essas fichas pra gente caem da noite pro dia como vulcão, é assim, caramba, eu estou dentro de uma relação que é assim, que é assado, que é assim. Não. Não. Mas tem um momento que a gente olha para a história, percebe o que foi construído e aí a gente pode fazer escolhas. Então, talvez para a Valentina tenha chegado o momento de pensar nisso só agora. Algumas pessoas podem dizer assim, caramba, mas só agora. Gente, só agora. Nossa, eu acho Né? muito importante a gente trazer isso, porque tem assim, manuais e manuais, PDFs e PDFs, que assim, como descobrir que você está numa relação abusiva? Posts e posts. Posts e posts. Como descobrir se seu boy é um boy lixo? Como? Velho, as relações, elas não são dessa natureza. Não são. Então, às vezes leva tempo mesmo. E depois que você consegue ver que não dá mais para desver, ainda assim, tem um processo muito doloroso, porque você sente vergonha, você sente culpa, você sente arrependimento, você sente tudo. Tudo. Mas assim, não é culpa da mulher, né? Não é culpa dessa Valentina. Não. Essa é uma tentação muito fácil, né? Chega a dizer, mas Valentina, como você só viu agora? Mas Valentina, eu estava vendo aqui de fora. Não chega, às vezes, uns parentes? Sim, total. Chegam uns parentes, assim, uns amigos e amigas, assim, né? Mas eu vi isso desde sempre. Olha, para quem tá de fora de uma cena, é realmente muito mais fácil mesmo. Ver uma cena, observar uma cena, perceber e tal. Não significa que a gente sempre vê do jeito que é, mas é mais fácil da gente ver. Com distanciamento, você vê com mais amplitude. Quem tá dentro da cena tem limites, Inclusive, né, o do ponto de Dilemas vista. é esse exercício, né? A gente tá Totalmente. vendo a cena, a gente tá vendo a Totalmente. narração de uma cena e a gente, aqui, como espectador, a gente escolhe de que cadeira a gente vai ver. Isso. Você vai ver de uma cadeira e eu vou ver de outra. Quando você diz assim, eu não dou afeto a bicho. Eu vejo Não, a gente eu, é vejo, diferente. eu vejo de outro lugar. Total, e eu sei Né? disso. Eu sei disso. E para mim isso não é um problema. Sim. O problema não é assim, quando eu manifesto a minha questão particular com esse comportamento de pessoas com animais domesticados, isso reflete simplesmente a maneira que eu escolho lidar com animais domesticados. Sim. E a maneira como eu escolho ver a natureza. Eu não vejo a natureza lá. Eu não consigo ver a natureza lá. A natureza como se fosse um negócio longe. É feito o pessoal de São Paulo quando vai fazer PowerPoint para vender para empresas lá, para falar sobre sustentabilidade, né? Precisamos cuidar do meio ambiente, sustentabilidade com o meio ambiente. Ou seja, já se deslocam como se o ser humano não fizesse parte do meio ambiente. É uma estupidez isso. Mas essa é a minha maneira de observar e digo... Isso não quer dizer
que eu não perceba as nuances das carências, das necessidades que a pessoa tem no ambiente que ela vive, do que ela precisa ter ali para que aquele lugar tenha tenha fluidez, né? Então, tem gente que é isso, tem esses animais domesticados para que o espaço tenha para ter companhia. Quanta gente eu não conheço que tem gato ou cachorro. Eu não conheço mais ninguém que tem pássaro, mas gato ou cachorro, gente tem gato ou cachorro para ter companhia. Mas isso é um Engraçado reflexo. isso sobre pássaro, né? Porque quando a gente era criança, ter pássaro em casa é um negócio super comum, né? Eu escutei uma história linda. Há 15 dias eu fui almoçar com um casal de amigos que eles moram em Montpellier, na França. E ela veio visitar o pai e trouxe o parceiro dela, que é de lá. E ela me dizendo, sabe aquele barulho da cigarra da antiga casa de vocês? Lá na casa do meu pai é passarinho. E na hora me deu um arrepio no pescoço, porque eu fiquei imaginando um monte de gaiola, como era na infância, ali no Mercado da Madalena. Sim. Né? E aí, alô meu Recife, olha eu aí. Aí ela disse pra mim, sabe o que ele fez? Era um lugar meio árido de cerrado. Ele plantou um pomar misturado com cerrado. Ele preservou o que era árvore nativa com um pomar maravilhoso. Então tem lixia, laranja, amora, framboesa. Aí ela começou a falar um monte de fruta, não sei o que lá. E aí os pássaros vêm. Aí os pássaros ocuparam o lugar. Só que é muito pássaro. Então, no fim da tarde, a cantoria deles não dá para conversar do lado de fora da casa. Maravilha. Então, mas fazia tempo que eu não via ninguém falar de pássaro. E não são domesticados. Eles estão todos livres. Sim. Mas nesse caso, entendo essas diferenças, mas nesse caso aqui específico, eu fico me perguntando como é que diante dessa parceira, né, grávida, né, o que é que está acontecendo com esse Enzo? Porque eu acho que tem alguma coisa acontecendo. O que é que está acontecendo com esse Enzo? Que ele está ali focando a energia afetiva dele no bicho. Eu queria entender o que é que está acontecendo com ele, entendeu? Não que esse dilema seja dele, Valentina. Eu não vou mudar meu foco para falar sobre as questões que eu observo do seu Enzo. Me desculpe, porque, assim, se ele mandar o dilema dele aqui, a gente observa isso de outras cadeiras. Mas eu estou olhando para a sua questão. Tem uma coisa que ela diz também que eu acho que é importante, que ela fala, nunca me senti tão desamparada e perdi completamente a noção para discernir entre a minha responsabilidade de cuidar de mim e a cobrança para que o cuidado venha do outro. Eu acho esse ponto super delicado também, porque assim, é muito bom ser cuidada, é muito bom se sentir cuidada. Aliás, numa relação, se o outro não está disponível para cuidar de mim como uma dinâmica, não como um momento, porque acho que tem momentos que a gente não está disponível para cuidar do outro, mas como uma dinâmica, tem uma falta que ela vai sendo alimentada, tem um abismo que ele vai sendo alimentado. E aí passam-se 7 anos, como é o caso dessa relação, em que você não se sente cuidada pelo outro. Então, tem algo que constitui realmente, tem tijolos muito quebrados, tem telhas muito quebradas nessa relação, porque parece que é uma dinâmica que vem de muito tempo, essa falta de cuidado com o outro. E aí, a gente, as mulheres, mais uma vez, nos seus processos de socialização e de educação, a gente fica achando que a gente está cobrando demais desse parceiro, que nós somos carentes demais, que a gente precisa dar conta da gente, que a gente precisa se bastar. Mas se a gente se basta o tempo todo, o que é a relação? O que são as relações? Eu preciso saber cuidar de mim. Acho que é muito importante eu saber cuidar de mim, eu reconhecer o que são as minhas necessidades, eu nutrir as minhas necessidades. Mas existe um espaço entre eu e você, em que essas necessidades elas são colocadas aqui nesse espaço. Você observa e você pega para você, sim, algumas coisas que você entende que você pode cuidar ou me acompanhar no cuidar. Ou se não houver isso, não tem relação. Não tem relação. Então tem essas duas coisas, Valentina. É lindo, é empoderador a gente entender quais são as nossas necessidades e a gente dizer assim, cara, isso eu consigo cuidar. Mas tem coisas que eu gostaria tanto que o outro cuidasse. Gostaria tanto que o outro percebesse, visse. E quando não tem isso, cara, o que sobra? Mesmo, o que deixa essa relação em pé? Essa, para mim,
é uma das conversas mais importantes, decisivas, que delimitam o caminho por onde a relação vai. E essa foi muito bom te ouvir agora, porque foi passando um filme na minha cabeça sobre as conversas que a gente tem, como a gente tem, e em que momentos a gente tem sobre isso. E esse cuidado pra gente não confundir esse cuidar com uma coisa que é... Tomar conta. tomar conta, ou do cuidar quando... É difícil, é um lugar muito difícil, parece que às vezes que cuidar é quando a gente enxerga que o outro está precisando de algo. Não. O cuidar é outra coisa. O cuidar é um estado de atenção que se parece muito com amor, nesse sentido, né? Apesar de um fazer parte do outro, nesses pêndulos dos sentimentos, mas se confunde muito, né? Se a gente for deixar tudo numa planície, assim, o cuidado e o amor e tal. Mas é um estado de atenção que não é um estado de alerta. Olha quanta sutileza tem no meio, né? Não é um estado de alerta, porque pode ser que em determinado momento o outro não queira ser cuidado, ele queira simplesmente o silêncio da reclusão para que ele próprio ou ela própria cuide de alguma coisa que está dentro. Eu agradeço muito pelos aprendizados na relação da gente sobre para que essas conversas existem, quando elas devem existir, como elas acontecem. E elas acontecem de maneiras muito diferentes. A maneira como a gente conversou na entrada da pandemia sobre esses cuidados e a maneira que a gente tem conversado agora nos últimos dias, nesse momento, saída, aspas, né, da pandemia, porque também a gente não sabe se está saindo, está lá, Xangai está fechada. Hoje a gente está falando aqui, hoje é dia 3 de abril de 2022, para quem chegar aqui no futuro e ouvir. Dia 3 de abril de 2022, Xangai debaixo do lockdown. 26 milhões de pessoas. Então, sei lá o que vai acontecer com a pandemia. Mas eu estou falando desse sentimento de saída de pandemia e as conversas que estamos tendo. São de lugares muito distintos e todos eles apontam para uma coisa que é esse estado de atenção. É um estado, ou Chico César, é um estado de poesia, onde a gente vai encontrando onde essas relações se encontram. Para a Valentina, chegando aos pontos assim das perguntas que ela traz, né? Porque quando ela pergunta assim pra gente, é possível que eu esteja jogando sobre ele a responsabilidade de me cuidar e mimar? Eu não sei se você está jogando nada para ele. Como é que vocês enxergam a relação entre vocês, né? Porque jogando para ele uma responsabilidade, não sinto que você está fazendo isso. Segundo, talvez a pergunta seja sua para ele, né? No sentido de, vem cá, o que é que você espera dessa relação? Quais são as suas necessidades nessa relação? E eu vou te contar as minhas. E talvez, Valentina, quando você conta as suas necessidades para ele, é que ele enxergue que realmente ele não está sendo capaz e ele entenda o movimento seu, por exemplo, de ir embora. Para ele seja, né, compreensível, dizer, caramba, não estava vendo isso não, mas agora entendi. Né? Tem que ir embora mesmo. A terceira pergunta dela é possível que uma separação acompanhe a chegada de uma criança e que todos saiam vivos dessa história? É muito forte, né? Essa sensação de que o luto da idealização da família é tão grande que parece que a gente vai morrer. A gente vê um abismo, né? Porque a gente pensa que mesmo diante de tantas rupturas aqui e tal, parece que essa casa está sólida, ou que essa ponte está sólida. E aí a gente diz assim, não, mas peraí, mas e se a gente se separar? Parece que a ponte vai cair, parece que... Então... E a gente só sabe que a ponte não cai na travessia da ponte. Porque a sensação é de que vai cair. É como alguém... É aquela famosa frase, né, que as mulheres odeiam do puerpério, que é vai passar. Vai passar é a frase de quem já atravessou a ponte. Sim. Né? Quem está numa ponta da ponte, precisando atravessar, não está achando que vai passar, não. Está achando que aquilo ali é a vida, que aquela sensação de não ter uma terra firme sob o pé é o que é a vida. Talvez seja importante aqui para Valentina dizer que essa ponte vai balançar mesmo. Nossa Senhora, vai balançar demais. Vai balançar, balança. Porém, esse balançar da ponte, ele ensina sobre equilíbrio, né? Equilíbrio não é a gente conseguir ficar em pé em terra firme. Equilíbrio é a gente estar numa ponte balançando, num barco em alto mar em pé, né? Equilíbrio são todos esses outros movimentos. Então, Valentina,
Não vou trazer aqui o vai passar, porque já entendi que não é sobre isso, mas talvez essa confirmação do que você já esteja vendo, que é essa turbulência. É assim, é muito difícil fazer essa travessia. Uma separação durante uma gravidez ou no início de um puerpério, numa relação que já vem há 7 anos sem diálogo, ou seja, que conversa vai ser essa sobre uma separação? Porque é isso, né? Provavelmente o Enzo vai virar e dizer assim, mas por que você nunca me disse isso? Oi? Né? Então tem tanta coisa aí. Sim, querida. Essa ponte vai balançar. E a última pergunta dela, muitas vezes penso em ir embora, botar um fim nessa relação, mas aí acho que o mais certo é lidar com uma coisa de cada vez. Isso para mim soa até engraçado, porque a gente vai pensando na vida, né? E a gente vai dizendo assim, não, eu vou lidar com um problema de cada vez, né? Eu vou lidar com uma coisa de cada vez. Como se cada bronca tivesse numa fila, né? Uma fila indiana, assim, bronca 1, aí eu resolvi, bronca 2, resolvi, pode vir a bronca 3 que eu dou conta. Muito bom. Era muito bom que fosse isso, né? Mas a verdade é que é um tiroteio. A vida tá assim, ó, é guerra. Tá todo mundo atirando coisa e você tá ali, ó, baixando. Aí você arrasta um pouquinho, aí você levanta a cabeça, aí você consegue respirar e toma fôlego, baixa de novo, porque lá vem outra bala na sua direção. Caramba, é um campo minado. Não tem um problema de cada vez. Você é uma vontade de controlar tanto, né? É uma sensação de que você vai se desfazer diante de tanta coisa que está acontecendo, que a gente se organiza, a gente chama a razão e diz assim, não, uma coisa de cada vez. Sendo que é tudo ao mesmo tempo agora. Como se o mundo fosse virginiano e mandasse problema por planilha. Pois é. Organizei uma planilha aqui de problema, tô mandando para você. Valentina. BO1, né? BO2. Não vai rolar, não. E, Valentina, pelo que eu tô entendendo, é a sua primeira gravidez, né? Então vem aí um tempo de lidar muito constantemente com o desconhecido na sua vida. Sim. Mãe, puérpera, né? Vem aí um momento na sua vida de lidar com o desconhecido cotidianamente sem aviso, que tem a ver com isso aqui. Então, se eu puder dar um conselho amigo, é não tentar encarar como se isso fosse possível, né? Lidar com uma coisa de cada vez. Porque filho, quando chega, ensina pra gente que não existe mais cuidar de uma coisa de cada vez. Nunca mais. Nunca mais. São muitas coisas de uma vez e a gente é um ensinamento sobre o que é prioridade, sobre o que é maravilhoso. Mas essa é a etapa mais para frente, tá, Valentina? No começo é a ponte balançando mesmo. Tô te falando isso porque talvez, ao invés de, né, você acha que o mais certo é lidar com uma coisa de cada vez, talvez seja você escolher com o que você quer lidar. E aí entendendo que são múltiplas coisas, não uma só, né? Eu queria te dizer uma outra coisa, Valentina. Eu queria te pedir, na verdade, para que você, nos próximos 4 meses que você tem aí pela frente, dessa barriga crescendo, desse bebê se desenvolvendo, que você buscasse os seus. Quem são os seus? Quem é aquela sua amiga que você vai poder ligar e pedir para ela vir te ajudar? Dormir uma noite na sua casa para você poder dormir a noite inteira. Quem são as pessoas da sua família que vão poder te dar um colo? E uma marmita, bem gostosa. Quem é a sua vizinha? Quem é a sua prima? Quem são os seus amigos? Quem são essas pessoas para quem você vai recorrer? Quem são? Quem compõe essa sua outra cena? Quem compõe esse outro lado da sua vida que não está aqui? Que não diz respeito a esse Enzo? Busca essas pessoas, reconstrói essa rede, tece essa rede com essas pessoas. Porque a solidão materna, ela é real, ela é brutal. E eu não acho
que ninguém, nem o melhor companheiro, nem a melhor mãe, nem a melhor sogra, nos tiram dessa solidão. Mas eu acredito muito piamente que ter pessoas disponíveis a nos dar afeto nesse momento da nossa vida fazem com que a travessia dessa solidão não seja um desespero. Seja uma travessia de uma solidão, de quem está entrando, de quem está nascendo num novo papel, que é o papel de mãe. Nascer nesse novo papel é se desfazer de muitas coisas, é se desfazer de uma camada que trouxe você até aqui. Eu não sei quantos anos você tem, mas você vai tirar essa pele e você vai nascer em outra pele. Dói no osso, e ninguém tira essa dor da gente. Mas contar com uma rede que consiga te olhar, te ver, faz com que tudo isso seja vivido de um lugar muito mais possível. A gente mora num país que se ausenta desse cuidar, né? Então, as empresas, elas se ausentam desse cuidar. O governo se ausenta desse cuidar. Então, que a gente busque na nossa rede primária pessoas que estejam disponíveis para cuidar. E não é do bebê, não. É de você. De você, para que você consiga cuidar desse bebê. Então, tenha essas conversas. Peça desde já. Estabeleça esse ponto de vulnerabilidade total. Não tenha vergonha disso, porque todas as mulheres passam por isso. E a gente passa sozinha, com vergonha de pedir, com vergonha de tecer essa rede, achando que o outro vai entender, achando que a mãe vai saber. Não. Ninguém vai saber. Se a gente não falar, ninguém vai saber. Então, se você não vai conseguir lidar com uma separação agora, tá tudo bem. Sabe? Lide com a construção disso que é o colo para você. Fazendo um contraponto, se você não consegue mais lidar com essa relação agora, né? Atravesse a separação sabendo que essa ponte vai balançar, mas que talvez essas pessoas todas que Lua trouxe para você olhar e tal, elas vão estar junto com você nessa travessia para segurar firme de um lado da ponte e do outro para que fique o mais estável possível. Nunca vai ficar 100% estável, porque afinal de contas é uma gravidez. Mas talvez isso aconteça também. Então, estou te falando isso porque eu acho que é preciso muita coragem para a gente se escolher nesses momentos. Eu acho que você está precisando disso, Valentina. Sim. Eu acho que você está precisando se escolher. Então, eu queria... O meu convite aqui final é isso mesmo, é que ela olhe para si própria nesse momento, né? E eu espero que essa sua rede se manifeste. E eu queria pedir especialmente para as pessoas que estão ouvindo e vendo esse dilema de hoje, se elas olharem ao redor agora e entenderem que parece que tem alguém numa situação parecida com a dessa Valentina, que se coloquem como colo, marmita, carinho, afeto, telefonema, visita, noite para que a outra pessoa durma. Sejam isso. Sejam um amparo para as outras pessoas. Mesmo. Isso volta. Volta. É feito bumerangue. Você oferece amparo, o amparo volta para você. É um negócio maluco. É um segredo que eu estou contando aqui. Vai e volta. É lindo de ver. Então, espero, Valentina, que você, diante dessa consciência da escolha que você vai fazer, as pessoas ao seu redor entreguem esse amparo que você precisa nesses vários formatos todos e você faça a sua travessia. Duríssimo esse dilema. Nossa. Duríssimo. É um dilema daqueles que bagunça a gente, né? Engraçado, eu fiquei pensando aqui, eu reli uma parte ali em cima e eu fiquei pensando que eu fiquei preso na minha questão, por exemplo, quando eu falei da cadelinha e da relação com animais, né? Essa é uma questão que é minha. Eu fiquei atento e preso a ela. Mas agora eu li também ela falando que 4 noites por semana ela dorme sozinha. E eu também fiquei pensando, caralho, que buraco é esse? Que buraco é esse, sabe? Amor, eu acho que a sua analogia da casa construída com tijolo quebrado e telha furada, ela é perfeita, sabe? O problema não é a cadelinha. Não é. O problema não é o afeto que esse dá pra o vício cadela. no jogo. Tem muitas outras outra coisas coisa. compondo essa relação que talvez essa Valentina esteja desde sempre
tivesse tomado para si a responsabilidade de cuidar quando ela não é a responsável, Sim. né? É. E agora tem uma criança chegando. É. Agora muda tudo, porque agora não tem jeito, a ficha cai, né? Te mando um abraço daqui, Valentina. Mando um abraço para quaisquer pessoas que estejam atravessando momentos como esse, que estão ouvindo a gente hoje aqui. Sim. Eu queria, antes de me despedir, eu acho que vale a pena a gente fazer isso até o momento certo que a gente precisa fazer, mas eu queria pedir para que você, assim como eu, que está com o seu título fora do lugar, o meu tá, eu vou essa semana, eu tenho um compromisso comigo mesmo de fazer a transferência da conta de luz aqui dessa casa para o meu nome, para eu poder mudar o meu título de lugar para votar esse ano. Se você está numa situação parecida com a minha, renove o seu título. Temos um mês para isso, exatamente um mês. Temos um mês, façam isso. Vou fazer, depois eu venho aqui, vou trazer meu título novo em imagens no próximo Dilema Aberto e espero que vocês possam fazer o mesmo aí. Se tem alguém ouvindo Dilema que tem filhas ou filhos em idade de votar, por favor, façam seus movimentos junto com suas filhas e filhos. E acho que isso vai ser mais raro, mas se tem alguém que ouça esse episódio e que tem, a partir de 16 anos, já tem idade de votar e ainda não tenha tirado seu título, que tire. Porque esse ano a gente precisa tomar juntos uma decisão, que é uma decisão para que a gente volte a poder pensar, postular horizonte, futuro, educação, amor, coletividade, né? A gente pensar de novo que é possível a gente estabelecer um país onde o Estado consiga amparar o cidadão e não abandonar, que é o que a gente está vendo nos últimos 4 anos, né? Se você chegou agora nesse podcast e está me ouvindo falar isso e está pensando, nossa, mas um discurso político, eu peço que volte 130 casas para o primeiro Dilemas, escute tudo de novo e entenda que amparo não é apolítico. Amparo é político e a gente está aqui defendendo, sim, uma posição que é a favor da sociedade, a favor da coletividade, a favor dos afetos e especialmente do amparo. Não dá para lidar com um Estado que não ampara os seus cidadãos. A gente já percebeu isso. Infelizmente, a gente foi regido por uma raiva muito grande na última eleição e essa raiva só empurra a gente para o que está debaixo do fundo do poço. Então, esse ano a gente não pode errar de novo nesse sentido. A gente pode ser melhor do que o que a gente foi e a gente conta com as pessoas que já se arrependeram e entenderam que o passo que foi dado foi na direção de um poço sem fundo. Venham para perto da gente para a gente reconstruir essa história toda com muito amor. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui. É isso. Mandei mesmo discussão, Mandou, minha candidatura, textão e vai. Textão, é isso? Textão. Então tá bom. Quando eu tiver o número da minha chapa, eu trago aqui. É isso aí? É isso. Obrigado, minha gente. Caboge, solta a vinheta, meu irmão. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.